nome é Técio. Boa noite ao pessoal que está conectado conosco também pela internet. Que Deus possa falar e visitar cada um de nós nessa noite aqui. Amados, antes de eu seguir nesse raciocínio da rede, que é muito especial para nós, eu queria que todas as mulheres ficassem em pé. Eu quero uma salva de palmas para vocês. Nós queremos glorificar a Deus. Hoje de manhã eu cometi um erro grave. Deixei passar, né? Mulheres, olhem para mim aqui, por favor. Vocês têm um papel, uma missão, muito mais do que um papel, uma missão, da qual nós, homens, e eu quero reconhecer isso aqui diante de Deus, nós carecemos profundamente que você cumpra. A Bíblia diz que a mulher tem poder para edificar ou destruir a casa. Você acha que o poder de Deus é para quê dos dois? Para qual dos dois? Para qual? Edificar. Sabe qual é a missão de vocês? Serem edificadoras do lar de vocês. Edificadoras. Que coisa mais linda. Sabe o que é uma edificação? Dá trabalho ou não dá trabalho? Cansa ou não cansa? Tem algumas aqui que já estão, estou cansada. Não desistam. No poder do Espírito Santo, Deus vai continuar usando a vida de vocês para serem edificadoras. Eu quero orar nesse momento, louvando a Deus pela vida de vocês e pedindo que o Espírito Santo possa continuar ajudando vocês a cumprirem essa missão. A tempo, fora de tempo, quando está tudo bem, quando não está tudo bem, Deus continua contando com você. Eu posso declarar que na minha casa, não é? Eu sei o quanto o papel da Marta, cumprindo diariamente, buscando em Deus, não é? Ela buscando em Deus, porque eu não ajudo a Marta nesse papel, esse é ela com Deus, tem ajudado o nosso lar, não é? E é graça, é misericórdia, é graça e misericórdia, mas o Senhor é poderoso para nos ajudar nessa missão. Vocês querem isso? Então quem está pertinho aí também, levanta, põe a mão na cabeça dessas mulheres aí, em nome de Jesus, e nós vamos orar por elas agora, no poder do Espírito Santo. Pai, que o Senhor, Pai, nessa noite possa revestir essas mulheres da unção do Teu Espírito, Senhor, para que elas não se cansem, para que elas não desanimem, para que elas não desistam, Pai, para que elas continuem, Senhor, sendo edificadoras do seu lar, que elas possam ser capacitadas pelo Teu Espírito, e que nesta noite, de maneira especial, o Senhor possa renová-las para essa missão, para que elas continuem avançando, Senhor, incansavelmente para cumprir a missão que o Senhor confiou a ela. Nós as abençoamos e declaramos vitória sobre a vida dessas mulheres. Ó Deus, o renovo do Teu Espírito sobre elas nesta noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, mulheres. Deus abençoe vocês. Podem sentar. Deus abençoe vocês. Louvado e bendito seja o Senhor. Queridos, nós demos um nome àquilo que nós estamos vivendo. Estamos chamando de rede. Esse vídeo ele vai tentar nos conduzir apenas a uma leitura, a uma compreensão daquilo que Deus vem fazendo na nossa igreja ao longo dos últimos anos, onde Deus tem nos levado a uma dimensão de conexão profunda com Ele, não é? Maior com Ele, quando nós nos reunimos em oração aqui, 6h30, 9h30, terça-feira, 2h da tarde, lá na Silva Jardim, através da Larissa, quarta-feira, 6h30 da manhã, lá na Silva Jardim, os homens, 14 horas com a Martinha, as mulheres lá na Silva Jardim, lá em Cachoeirinha, 7h30, sexta-feira, isso, lá em Cachoeirinha, a oração, 7 horas, não é? Nós não estamos orando por uma questão de ritual, nós estamos orando por entender que sem Deus nós estamos perdidos, amém? E que no poder do Espírito Santo, todavia, nós somos mais do que vencedores. Pode ter certeza disso. Queridos, conexão com Deus e conexão com o próximo. A visão desse movimento que nós estamos chamando de rede, é a visão de que nós, conectados com o Senhor e conectados com pessoas, nós podemos ser uma bênção nessa cidade, nós podemos abençoar vidas de pessoas, nós podemos ser abençoados, nós podemos transformar para a glória de Deus esta cidade, amém, amado?
como eu creio nisso, como eu tenho esperança de que Deus está fazendo e que Ele deseja fazer muito mais através da nossa vida. E eu queria, queridos, com isso dizer que nós estamos trabalhando em cima desse conceito de igreja em célula. O que Deus vem transformando na nossa jornada nos últimos anos é sair, deixar de ser uma igreja com células, uma igreja histórica, tradicional, que tem células como se fosse um ministério, para se tornar de fato uma igreja em células, onde a vida da igreja, onde você está conectado com o corpo de Cristo através de um pequeno grupo que nós temos chamado de célula, que se encontra durante a semana, não num auditório como esse, mas numa casa. Então hoje, para a glória de Deus, nós já temos 63 células, e nós estamos com 630 pessoas aproximadamente reunidas durante a semana nas casas. Porém, nós somos 1.200 pessoas. Isso significa que 50% da igreja ainda não está vivendo essa linda experiência de ser corpo, de ser família através da célula. Então, amados, Deus tem nos dado esta visão. Eu queria chamar a sua atenção para aquilo que tem sido a nossa missão. Queria que você pudesse gravar a missão da nossa igreja. Amar pessoas e cuidar bem delas a partir do exemplo de Jesus, vivendo o discipulado um a um e multiplicando discípulos para a glória de Deus. Esse é um valor na nossa igreja. Nós queremos acordar todos os dias, porque missão é aquilo que eu acordo todo dia para fazer, amém? Nós estamos orando para que esta seja a missão sua. Igreja Batista de Monte Serra não é uma pessoa, não são 10, somos nós, amém, queridos? Então esta é a sua missão, acordar todos os dias para amar pessoas, para cuidar bem delas, olhando para Jesus como modelo e vivendo o discipulado um a um, porque esta relação micro da vida cristã, que é o discipulado um a um, vai nos ajudar a edificar-nos mutuamente esta igreja, através da ação do Espírito Santo sobre este relacionamento interpessoal. Agora, amados, a visão é o retrato do futuro, aquilo que nós olhamos para frente e vislumbramos como igreja, sonhamos, planejamos. Eu queria que você pudesse primeiro falar comigo, volta lá, a missão juntos, depois nós vamos para a visão. Vamos falar juntos a missão? Amar pessoas e cuidar bem delas, a partir do exemplo de Jesus, vivendo o discipulado um a um e multiplicando discípulos para a glória de Deus, amém? Agora olha a visão, que é o que nós queremos nos tornar cada dia mais. A visão nossa é ser uma igreja em células, presente em cada bairro desta cidade, multiplicando discípulos de Jesus. Queridos, nós temos 81 bairros na nossa cidade, mas nós não queremos ter uma célula por bairro, não. O nosso alvo esse ano é chegar a 150 células, 150 casas abertas, 1.500 pessoas adorando, vivendo a experiência da Igreja de Cristo Jesus. Mas o nosso alvo é então ter em cada bairro dessa cidade várias células, várias manifestações da Igreja de Jesus presente nos bairros da nossa cidade. Então, queridos, nós estamos fazendo o levantamento de quantos bairros nós já estamos dentro dessas 63 células, para ver o tamanho do nosso desafio, mas o nosso alvo é que cada bairro dessa cidade tenha realmente células, igrejas, pessoas compartilhando o amor de Cristo Jesus dentro das suas casas, chamando os seus vizinhos, orando por eles, abençoando, vendo Deus fazer transformações em nossa volta através da nossa vida. Ou seja, cada casa, uma igreja. Deixa eu ver quantas casas representadas tem aqui. Levanta a mão aí, deixa eu ver você que mora numa casa que é sua ou alugada. Ninguém mora em casa aqui? Vocês moram na rua? Quantos aqui tem casa sua ou alugada? Levanta a mão aí. Olha aí, glória a Deus, gente, aleluia. Agora imagina cada casa, uma igreja. Cada casa uma célula, a igreja lá representada. Imagina esse movimento espiritual, amado. Eu ainda creio no dia que nós vamos fazer aqui o céu de Porto Alegre. Eu creio nisso. Eu creio. Sabe o que é o céu de Porto Alegre? Vão ser todas as casas que estão abertas como igreja nessa cidade, e nós vamos explodir
Vamos soltar foguete aqui, vamos andar de helicóptero, de sei lá o que, vamos filmar esse negócio. E o povo em Porto Alegre vai ficar assustado com esse negócio. O que é isso? Sabe o que é? É uma igreja aberta para orar pela tua vida, vizinho, amigos. Você crê nisso? Um movimento de Deus. Cada casa, uma célula. E cada pessoa, um discípulo fazendo discípulo, multiplicando o discípulo para a glória de Deus. Queridos, deixa eu falar, esse desafio ele é muito grande. Ele é muito maior do que nós. Mas você crê que Deus pode nos dar essa bênção? Deixa eu falar para você, nós somos uma pequena parte, Igreja Batista do Monte Serrado, dentro de uma igreja muito maior que a Igreja de Jesus nessa cidade. Mas Deus nos entregou uma missão e nós queremos entregar de volta ao Senhor com excelência essa missão. Amém? Eu quero desafiar você a gastar os seus anos de vida para ver essa cidade transformada para a glória de Jesus. Queridos, o texto que nós vamos estudar hoje à noite vai falar sobre isso. Mas antes eu quero convidar você a olhar os nossos valores. Queridos, nós não podemos viver nada desse sonho sem uma vida cheia do Espírito Santo, porque é no poder do Espírito que nós vamos viver essa experiência. Você não pode pensar em igreja como essa experiência apenas de domingo. Domingo é um momento muito especial na vida da igreja, muito especial. A propósito, terça-feira agora, 7h30, que nós temos o nosso Tadel, a nossa aula inaugural. Eu quero convidar também você que não está em célula ainda, para estar nessa festa junto com todas as células, terça-feira à noite aqui. Vai ser uma noite de celebração, ou seja, os cultos coletivos são valor para nós, mas a sua conexão como corpo, como família aqui, para viver tudo que Deus tem, acontece a partir de uma célula. Você precisa estar numa célula. Deixa eu ver quantas pessoas aqui já estão vivendo em células. Levanta a mão aí. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Muita gente. Mas quem não está ainda hoje à noite, preste atenção. No final dessa celebração você vai anotar o seu nome. Ouça bem, você que não está em célula, você vai anotar o seu nome, o seu telefone, o bairro e a cidade onde você mora. Você vai trazer aqui no final e vai deixar aqui, porque nós vamos começar a conectar você em células. Amém, queridos? Discipulado para nós é um outro valor bíblico tremendamente importante. Nós crescemos através de Deus, através da comunhão com o Senhor, mas nós crescemos através de alguém que está andando com Jesus e me ajudando nesta caminhada com Jesus. Isso é o discipulado 1 a 1. Você então, querido, precisa ser discipulado por alguém. Comece a orar por isso. Comece a dizer: Senhor, eu quero um discipulador, Pai. Eu quero alguém me ajudando na caminhada com Jesus. Ele não é a fonte do seu crescimento. A fonte do seu crescimento é quem, gente? Jesus, ok? Mas Ele é um auxiliador dessa jornada espiritual. Então nós queremos que você ore por um discipulador. Mas presta atenção, você vai ser discipulado para que você também o quê? Discipule alguém, para que você também possa ajudar pessoas na jornada. Então isso é um valor da nossa igreja aqui, porque é um valor bíblico, é um valor cristão. Relacionamento pessoal e diário com Deus. Amados, nós não acreditamos que o crescimento seja responsabilidade de uma instituição religiosa. O crescimento espiritual é uma responsabilidade pessoal. Nós vamos começar o mapa, vamos começar uma série de mensagens exatamente para ajudar você a buscar o seu crescimento espiritual diretamente no seu relacionamento diário com Deus, através da Bíblia, da leitura, do estudo da palavra, através da oração, através do jejum e de outros hábitos espirituais. Isso é um valor para nós aqui. Mordomia do corpo, dos recursos e do tempo. Tudo que nós temos, nós precisamos administrar com sabedoria, multiplicar esses recursos. Isso nos faz bons mordomos. Família é valor para nós. Nós não acreditamos no cristianismo para fora de casa, que não transforma dentro de casa. Deixa eu dizer para você, isso não existe. O cristianismo que atinge a minha vida, sabe qual é o primeiro lugar onde ele gera transformação? É na minha casa. É na vida da minha mulher, através da minha vida. É na vida do marido, através da minha vida esposa. É na vida dos filhos, através de mim. Nós cremos que Deus está levantando, está resgatando a propósito, famílias que conhecem, que amam e que vivem na dimensão de buscar a presença de Deus como família nessa terra. Meu amado, não desista da sua família em nome de Jesus. Não desista da sua família. Diz para quem está do seu lado aí, não desista da tua família, querido.
Não abre mão dela. Não abre. Aqueles que são solteiros, divorciados, ouça aqui. Solteiros, divorciados, viúvas, faça da igreja, faça de nós a sua família, faça da sua célula a sua família. Nós somos o corpo de Cristo para você. Nós somos a família. Unidade na diversidade, amados. Imagina a igreja à medida que vai crescendo. Imagina 1.200 pessoas, quantas coisas nós pensamos diferentes. Mas quando o Espírito Santo de Deus está, ele gera unidade no meio da diversidade. Amém? Nós oramos, isso é valor para nós. Pensar diferente para nós aqui, querido, é um processo poderoso para nós crescermos juntos. É um valor de crescimento. E repartir do pão, aprender a trazer as pessoas para dentro da nossa casa, querido, e repartir aquilo que Deus tem dado a nós com eles. Que coisa maravilhosa. E por último, valores para nós também, relacionamentos transparentes e sinceros. Nós temos uma cultura muito forte nesta igreja aqui, de andarmos na verdade, de falarmos a verdade, de sermos transparentes, de não guardarmos as coisas, de confessarmos nossos pecados, porque nós acreditamos que o amor de Deus transborda no meio da verdade. Amém, querido? Porque Deus é a verdade. Queridos, um grande movimento. Somos, então, uma rede de discípulos que amam a Jesus e que amam pessoas para a glória de Deus. E queremos ver esta cidade sendo multiplicada de discípulos dessa maneira. Queridos, hoje à noite eu quero chamar a sua atenção então para o texto de Atos. Vamos abrir a Bíblia em Atos. E eu quero olhar para a igreja primitiva e para esse movimento então espiritual que aconteceu no início da igreja como um movimento em rede. Sabe, amados, eu queria dizer para vocês que essa semana orando sobre isso, a visão que eu tive, quantos aqui já viram uma pescaria e já viram, literalmente, viram mesmo, pessoas arrastando um cardume e tirando para fora do mar? Quantos aqui já viram isso? Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa semana, enquanto eu orava sobre isso, Deus, eu quero dizer isso com todo temor, mas a visão que eu tive enquanto eu orava, era de um movimento nesta cidade de Porto Alegre, de discípulos e discípulas, queridos, como se nós estivéssemos segurando redes, e nós estávamos vindo e arrastando pessoas e pessoas, que estavam clamando por Jesus, e se aproximando e sendo lançadas naquela rede, querido, e era uma multidão de pessoas. Eu disse: Senhor, o que é isso? Sabe o que significa, amados? No meu coração, é de que à medida que cada um de nós aqui abrir as nossas casas, abrir a nossa vida, buscar o Senhor no trabalho, na rua, onde quer que seja, na faculdade, Deus vai usar a nossa vida para arrebanhar multidão de pessoas que estão desesperadas, perdidas como ovelhas sem pastor nessa cidade, para a glória de Deus. Quantos creem que Deus quer isso nessa cidade, amados? Deus quer isso, amados. Mais do que isso, quantos querem se dispor a isso para a glória de Deus? Amados, Deus vai fazer esse movimento. Eu queria olhar para Atos e, amados, eu queria, ao ler esse texto de Atos, capítulo 8, vem comigo para o Atos capítulo 8, é um texto que eu amo demais, já ministrei pinceladas sobre isso no Tadel. Eu quero retornar a esse texto hoje, porque esta semana orando, Deus me deu 3 razões para ministrar esse texto hoje. 3 razões. Eu queria dar para você os 3 motivos. Quando eu olho para o tamanho do desafio que está diante de nós, para o futuro, eu tenho um ânimo, querido. Deixa eu dizer para você, eu tenho expectativas de que Deus está fazendo, e Ele vai fazer coisas muito maiores. Hoje à tarde eu recebi uma palavra que eu tremi. Uma mulher me procurou, depois lá no Retiro Minha Vida Tem Jeito, eu não sei se ela está por aí hoje. Quantos estiveram no Retiro Minha Vida Tem Jeito estão aqui, ó? Amém. Vamos dar uma salva de palmas para essa galera. Foi uma bênção, não é isso? Uma bênção. Acabei de te ver. Ela está aqui. E ela me deu uma palavra hoje, me chamou. Ela falou para Marta o que Deus tinha falado com ela. Depois ela me chamou e ela deu aquela palavra para mim. Meu amado, deixa eu dizer para você, eu tremia enquanto ela falava. E dizia: Senhor, mas eu estou entendendo o que o Senhor está dizendo para mim. Eu vou dizer só uma parte para você. De que eu estou experimentando um pouquinho das coisas que Deus tem para mim. Um pouquinho só. Como se eu estivesse até aqui.
mas Deus quer transbordar da vida dele sobre a minha vida, para que eu possa receber tudo aquilo que Deus tem para cumprir aqui nesse lugar. Sabe o que eu creio sobre essa palavra? Como uma verdade. Eu tenho muito para aprender sobre Deus, e eu quero mais. Sabe essa música? Eu quero mais, mais e mais. Mas sabe o que eu creio sobre essa palavra? Que é o que Deus tem para cada um de nós aqui. Nós estamos como que entrando no rio do Espírito. Só que alguns de nós estão entrando e ficando na beira meio que desconfiado. Outros estão entrando e estão com a água na canela. Outros estão entrando até aqui. Mas Deus quer que a gente mergulhe na vida que Deus tem para nós, amado. E vai ser desse jeito que Deus vai fazer um movimento, como fez lá na igreja de Atos. É desta forma. Eu queria olhar para o livro de Atos e perceber o que Deus fez lá na igreja primitiva. E eu quero fazer o paralelo com o que Ele quer fazer na nossa cidade. Nós vamos olhar no capítulo 8 de Atos para uma cidade chamada Samaria, uma região da Judéia, uma cidade, e você vai ver o contexto da cidade. Eu tenho 3 comparativos daquela realidade de Samaria, daquela realidade da igreja primitiva e das pessoas que Deus usou para trazer para nós esta noite aqui. Em primeiro lugar, olha comigo, querido, presta bem atenção. Eu diria que a similaridade entre o objetivo de Deus, através da igreja primitiva, naquele momento específico, Atos conta o nascimento da igreja, para quem não sabe. Chamamos de igreja primitiva. Primeiramente, o objetivo de Deus através daquela igreja que estava em Jerusalém, esperando a descida do Espírito Santo, Atos capítulo 1, era que eles iriam ser cheios do Espírito Santo, para que através do poder do Espírito Santo eles pudessem sair de Jerusalém, preste atenção, e espalhar o Evangelho na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Amém, igreja? Deixa eu falar uma coisa para você. Essa semana o Espírito falou no meu coração: Tércio, esse é o meu objetivo. A Jerusalém de vocês é Porto Alegre, amém? Para alguns aqui é Canoas, para alguns a Jerusalém aqui é Gravataí, para alguns Jerusalém aqui é Guaíba, para alguns aqui Jerusalém, não é? Vamos falar a sua cidade aí. Cachoeirinha, fala aí. Alvorada, Eldorado. Querido, presta atenção. O Espírito Santo, Ele veio sobre nós, e Ele habita em todos aqueles que creem em Cristo Jesus, para nos revestir da unção e do poder, para nós sermos testemunhas de quem Jesus é e do que Ele tem feito na nossa vida, a partir do lugar onde eu estou. Essa é a minha Jerusalém, amém? Mas não é para ficar em Jerusalém. Deus quer fazer um movimento em rede, de discípulos conectados a Ele uns aos outros, queridos. E o desafio de Jesus, para mim e para a sua vida, é que a partir de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo, nós revolucionemos o mundo. O Evangelho sendo espalhado. E o capítulo 8, que nós vamos ler hoje, ele é o capítulo estratégico. Por quê? Porque é o momento que os discípulos ficam em Jerusalém, os apóstolos, e os discípulos, por conta da perseguição, eles são espalhados, e aí começa o movimento em rede, um vai para cá, outro vai para lá, outro vai para lá, outro vai para lá, e hoje nós vamos estudar Filipe indo para Samaria. E queridos, deixa eu dizer, quando ele chega em Samaria, vem a segunda analogia, a segunda comparação que Deus colocou no meu coração essa noite. Você vai falar de Atos 8, sabe por quê? Porque quando ele chega em Samaria, ele encontra uma cidade absolutamente prostrada aos demônios. Samaria, querido, era dominada por um cara chamado Simão. Ele era um mago. Ele era o homem a quem os pequenos e grandes daquela cidade buscavam nele o poder. Esperavam dele alguma coisa. Esperavam do poder do Simão uma transformação na sua história, na sua casa. Querido, você consegue enxergar alguma coisa, alguma semelhança com a nossa cidade, sim ou não? Deixa eu dizer uma coisa para você. Há pessoas
famosas do nosso Brasil e da televisão, atores e atrizes, que descem no nosso aeroporto aqui e que se deslocam para terreiros de umbanda dessa cidade, achando que é lá que eles vão encontrar a resposta e a solução para as suas vidas. Milhares de pessoas, amados, da nossa cidade, desesperadas, angustiadas, perdidas, desorientadas, têm ido aos terreiros, aos centros de umbanda dessa cidade, sinceramente, nenhum tipo de julgamento, por favor, nenhum tipo de julgamento, mas sinceramente buscando o quê? Um poder sobrenatural que possa mudar a sua realidade, sim ou não? Então deixa eu dizer uma coisa, queridos. Por que que eles ainda estão buscando? Você precisa entender por quê. Hoje à noite eu vou tentar trazer a resposta para essa pergunta. Por que que o nosso povo em Porto Alegre ainda está buscando as respostas em terreiros, em orixás, em exus? Ontem à noite, quando eu estava voltando do retiro Minha Vida Tem Jeito, meia-noite, chegando na minha casa, ali, eu moro lá na Lomba do Pinheiro, subindo ali para aquele cemitério Jardim da Paz, eu sou vizinho das pessoas mais silenciosas. E quando eu estava fazendo a volta ali, a propósito, orem por nós estamos vendendo a casa lá para vir embaixo para perto, tá? Se você mora, trabalha por lá e quer comprar uma casa, tá aí, uma boa casa para você. Mas ora por nós, na verdade, eu queria que você orasse por nós. Nós estamos nesse momento de vender a casa para voltar, porque estamos tendo 3 horas no trânsito. Então, se você trabalha para cá, eu não posso vender a casa para você, viu? Senão eu não quero problema para você. Mas olha só, queridos, quando eu virei ali com a Martinha, com as meninas, a Laila e a Radassa, meu querido, eu comecei a chorar, porque estava tendo um culto aos orixás, trabalhos espirituais, ou trabalhos, na verdade, eu não gosto de chamar de trabalho espiritual, porque espiritual realmente é uma dissimulação que acontece, é um engano, é um engodo, e as pessoas estavam lá. Eu não sei quantos tinham naquela hora ali, mas aproximadamente 50 pessoas foi o que eu acho que tinha por ali. Meus amados, eu comecei no meu coração com as meninas a orar por elas e chorar, sem julgar nenhuma daquelas pessoas, mas sabe o que vinha no meu coração? Um desejo de parar aquele carro naquela hora e entrar lá e dizer: oh, queridos, vocês estão sinceros na busca de vocês, mas buscando no lugar errado, porque o poder transformador, capaz de mudar a história de um ser humano, não é nenhum espírito, não é nenhum Exu, nenhum orixá, é o nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus, amado. Assim era a cidade de Samaria. Eles estavam cegos, perdidos. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa. Toda vez que você vê uma pessoa buscando essas coisas, não julgue essas pessoas, porque sabe o que está lá dentro delas? Uma sede por algum poder que mude a história delas. Terceiro princípio que eu quero fazer de analogia com o estudo de Atos 8. Atos 8, hoje. O primeiro é que o objetivo da igreja continua sendo o mesmo: espalhar o evangelho, amém? Segundo, que a cidade que vivemos não é diferente da cidade de Samaria. Você vai ver o que aconteceu lá em Samaria quando os discípulos se levantaram. Terceiro princípio, eu quero dividir com você hoje o que Deus faz e por quem Deus faz uma obra de transformação, trazendo alegria e esperança para uma cidade. Eu quero te encorajar a ler comigo Atos capítulo 8. Vamos lá? Acompanhe comigo, a leitura é longa, mas eu quero convidar. Vai prestando atenção nos detalhes do texto. No capítulo 7, Estevão, um dos discípulos, um dos homens que estava naquela relação de 6, de Atos capítulo 6, homens cheios do Espírito Santo, é apedrejado. Saulo, que se torna depois o apóstolo Paulo, ele está aqui consentindo com a morte dos cristãos. O capítulo 8 começa: e Saulo aprovou a sua morte, ou seja, a morte de Estevão apedrejado. Ele estava ali junto. No mesmo dia levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ou seja, os apóstolos ficaram em Jerusalém e os outros, eram 120 discípulos que estavam reunidos em Jerusalém, orando a descida do Espírito, esperando. Eles são dispersos, presta atenção, uma rede de homens e mulheres sendo dispersos pelo Espírito Santo.
Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. No entanto, os que foram dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes Cristo. Unânimes as multidões, agora presta atenção em Filipe, tá? Unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo os sinais que ele realizava, pois os espíritos imundos, impuros, saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve o que naquela cidade, amados? Grande alegria, grande alegria. O texto continua dizendo que havia na mesma cidade certo homem chamado Simão. Ele praticava artes mágicas, causando admiração do povo de Samaria. Ele afirmava ser de grande importância e todos os ouviam atentamente, desde o menor até o maior, dizendo: este é o poder de Deus, que se chama grande poder. E davam-lhe atenção porque já fazia muito tempo que ele os deixava admirados com as suas artes mágicas. Mas quando creram em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus, deixaram-se batizar tanto homens quanto mulheres. E até o próprio Simão, aquele mago, creu. E sendo batizado, passou a acompanhar Filipe, admirando dos sinais e grandes milagres que eram realizados. Em Jerusalém os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus. Enviaram Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo. Agora, os apóstolos estão conferindo que a descida do Espírito Santo transcendeu Jerusalém e os judeus e agora chega aos samaritanos. Eles confirmam isso, o Espírito é descido sobre os samaritanos. Vem habitar na vida daqueles que creem, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão, o mago, viu que o Espírito Santo era concedido pela imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe disse: que tua prata siga contigo para destruição. Simonia é o termo em português para quem usa o dinheiro indevidamente para aspectos espirituais. Aqui está tendo uma simonia. Esse mago querendo comprar um poder, o poder do Espírito Santo para impor sobre as cabeças. E olha só a repreensão de Pedro. Ele vai dizer: que tua prata siga contigo para destruição, pois pensastes em adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem responsabilidade neste ministério, pois o teu coração não é correto diante de Deus. Portanto, arrepende-se dessa tua maldade e roga ao Senhor, na esperança de que te seja perdoado o propósito do teu coração. Pois vejo que estás cheio de amargura e em laços de maldade. Respondendo Simão, disse: rogai por mim ao Senhor, para que não me aconteça nada do que me dissestes. Assim, depois de afirmar e anunciar a palavra do Senhor, voltando-se para Jerusalém, evangelizavam muitos povoados dos samaritanos. Agora observa o detalhe. Mas o anjo do Senhor falou a Filipe, ele estava em Samaria. O anjo fala: levanta-te e vai em direção ao sul, pelo caminho deserto que desce de Jerusalém para Gaza. Ele se levantou e foi. Um eunuco etíope, administrador de Candace, rainha dos etíopes e superintendente de todos os seus tesouros, que tinha ido a Jerusalém para adorar, voltava para casa e, sentado em sua carruagem, lia o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te e acompanha essa carruagem. Filipe correu e ouviu que o homem lia o profeta Isaías e perguntou: entendes o que estás lendo? Ele respondeu: como poderei entender, a não ser que alguém me ensine? E pediu a Filipe que subisse e se sentasse. A passagem da escritura que ele estava lendo era esta. Era sobre Jesus. Foi levado para ovelha ao matadouro, como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante de quem o tosquia, não abriu a sua boca. Na sua humilhação a justiça lhe foi tirada. Quem relatará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. Tomando a palavra, o eunuco disse a Filipe: por favor, de quem o profeta está falando? De si mesmo ou de outro?
Então Filipe passou a falar, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe o Evangelho de Jesus. E prosseguindo, chegaram a um lugar onde havia água, e o eunuco perguntou: aqui há água, que me impede de ser batizado? Filipe disse: é permitido se crer de todo o coração? E ele respondeu: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem e desceram ambos à água, tanto Filipe quanto o eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo arrebatou a Filipe. O eunuco não mais o viu e alegre seguiu o caminho, mas Filipe achou-se em Azoto, e viajando, evangelizava todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Glória a Deus. Feche os seus olhos, deixa eu orar mais uma vez. Espírito, que as minhas incapacidades, limitações não impeçam que a tua voz seja audível, e que haja clareza sobre tudo aquilo que nesta noite tu queres falar à tua igreja, a cada amigo, amiga que está aqui, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos, amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus é bom. Eu acho que eu estou vendo o William e a Nara por aí, é isso? Mas que bom ver vocês. A filhota está grande. Bem-vindos, aqui é o lugar de vocês, viu? Glória a Deus. Amados, olha só. Vem comigo no raciocínio para a gente chegar em Atos 8. O alvo de Deus era estabelecer uma igreja viva e poderosa para espalhar do amor dele sobre a terra, amém? Ele fala então para os seus discípulos para ficarem em Jerusalém esperando. Atos capítulo 1, vai comigo para lá. Para ficarem aguardando ali em Jerusalém, porque eles iriam receber um presente da parte de Deus, que seria a descida do Espírito Santo. Até então o Espírito vinha e voltava, vinha e saía. Agora o Espírito viria e iria habitar, Alexandre, na vida daquele que cresce nele. Ele fala: fiquem aí, aguardando a descida do Espírito. Eles estão, olha comigo que lindo, capítulo 1 vai dizer que eles ficam ali aguardando, esperando, queridos, juntos, reunidos, aguardando esse momento. Eles estavam no aposento superior, esperando em oração, unidos orando, versículo 14, e unidos todos se dedicavam à oração, juntamente com as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Começa aqui, presta atenção, uma igreja que se une, clamando e esperando, não mais a descida do Espírito, porque ele já habita em nós. Quantos aqui já tem o Espírito Santo? Levanta a mão, diz assim, diz comigo: eu tenho todo o poder, pelo Espírito Santo, de ser uma testemunha, a partir da minha Jerusalém, até os confins da terra. Você já tem o poder para fazer isso aqui que nós vamos ler, queridos. Você já recebeu. Eles estavam ali em oração, aguardando. Uma igreja que ora, que clama, diz: Espírito, que o Senhor mova a nossa vida, como um movimento em rede de transformação de vidas, Pai. O Senhor vai ouvir a nossa oração, porque era isso o propósito dele no início lá da igreja primitiva. Capítulo 2 vai mostrar, olha comigo, versículo 2, que de repente vem do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam sentados. Observe que o movimento do Espírito sempre acontece quando o povo de Deus está em unidade espiritual. Eles estão com expectativa coletiva comum. Deus se manifesta no nosso meio. Deus pedindo a Deus: Deus, nós aguardamos a ação do Teu Espírito. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você que está vivendo em célula. Se a sua célula começar a orar e começar a pedir por expectativas de Deus mandar pessoas para vocês, de Deus usar as vidas de vocês para a salvação de vidas, o Espírito Santo vai fazer uma revolução através da sua célula. Creia nisso, porque quando o povo de Deus está em oração unido, esperando a manifestação do Espírito, Deus tem prazer em se manifestar. Era o que estava acontecendo aqui. O Espírito Santo então é enviado de uma maneira sobrenatural. Ele vem como línguas de fogo.
Eu não vou explicar muito esse texto, porque eu não quero me deter nisso agora, mas os discípulos que estavam ali, queridos, eles cheios do Espírito Santo, diz a Bíblia, eles começaram a falar, queridos, de tal maneira que as pessoas que estavam ali reunidas, e a Bíblia diz que eram pessoas de todas as nações. Olha comigo lá, claramente o Senhor vai mostrar isso. Lá no versículo 5 do capítulo 2, estavam em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu e da terra. E o versículo 9 até o versículo 12, vai mostrar que tinham as nações que estavam presentes. E queridos, quando eles começaram, cheios do Espírito Santo, a falar, eles eram galileus. As pessoas de todas as nações presentes começaram a ouvir a mensagem do Evangelho na língua deles. Era um milagre acontecendo. A Bíblia diz, queridos, que todo tipo de reação acontece. Uma aglomeração, versículos 6 a 12 mostra isso. Perplexidade, admiração, ficaram pasmos, conversas e zombaria. A propósito, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você começar a viver no poder do Espírito Santo, falar de coisas espirituais, vai ter gente que vai zombar de você. Sabe o que eles disseram daqueles? Esses caras estão bêbados, isso é uma loucura, meu. Começaram a zombar, mas por outro lado, deixa eu dizer uma coisa para você, quando você estiver cheio do Espírito, nessa terra, nesta cidade, pessoas vão começar a admirar, ficar pasmas, elas vão ficar perplexas pela obra poderosa do Espírito Santo em sua vida e através da sua vida. Foi o que aconteceu ali. E aí, meus amados, começa um movimento espiritual. Pedro se levanta e Pedro começa a fazer um discurso. Sabe o que acontece no final da pregação de Pedro? 3.000 pessoas se convertem. Eles são batizados. E aí, queridos, eles vão para a casa das pessoas. E a igreja começa, sabe como? Dentro das casas das pessoas. Então, quando a gente fala em célula, igreja na casa, não é invenção do homem, está na Bíblia. E sabe o que eles faziam dentro daquela igreja? Dentro daquelas casas? Eles dividiam os que tinham, eles repartiam, eles viam as necessidades uns dos outros. Meu amado, igreja de Jesus é uma família. E amados, o texto de Atos capítulo 2, versículo 42, diz que eles viviam de tal maneira, era tão lindo o amor de Deus ali, que a comunidade começou a olhar para eles. A Bíblia diz que eles caíram na graça do povo, na graça da cidade. Deixa eu dizer uma coisa, discípulos cheios do Espírito Santo atraem pessoas para Deus. Discípulos cheios do Espírito Santo, amados, de uma igreja cheia da vida de Deus, ela faz com que o mundo olhe para a igreja e seja atraído para viver aquilo. A igreja passa a ter graça da cidade. A cidade começa a dizer assim, olha, nós não podemos viver sem aquele povo aqui, porque eles trazem bênção sobre a nossa vida. Já pensou ser um discípulo desse perfil? Amados, uma revolução está acontecendo aqui. É o início da igreja de Jesus. Agora presta atenção, que lá no capítulo 2 ainda, olha comigo, versículos 17, olha comigo lá, capítulo 2, 17, diz assim, que quando Pedro começa a fazer a sua pregação, ele começa explicando para as pessoas que estão ali, uma profecia de Joel, que dizia, e acontecerá nos últimos dias que eu derramarei do meu Espírito sobre todas as pessoas, sobre aqueles que creem. E aí ele começa a dizer que quando o Espírito fosse derramado sobre as pessoas, aconteceria um movimento espiritual. Ele vai dizer o seguinte, primeiro, as crianças vão profetizar. Você já viu criança profetizando? Gente, deixa eu dizer. Meu querido, uma criança cheia do Espírito Santo, ela abre a boca, ela profetiza na vida de pai e de mãe, na vida de irmão, ela profetiza, ela é instrumento de Deus. Eu me lembro de uma menina de 7 anos, nesta igreja aqui, na nossa igreja, pensa numa menininha cheia do Espírito Santo, a mãe dela fumava, que constrangia, e chegou o dia do aniversário dela, e ela disse que ela queria um presente de Deus. E ela falou para a mãe qual era o presente que ela pediu para Deus. Mãe, é você ser liberta desse cigarro. Deus quer te libertar. Deus vai te libertar, mãe, se você quiser. Sabe o que aconteceu? Desde aquele dia do aniversário da menina, a mãe foi liberta do cigarro para a glória de Deus. Anos e anos escravos daquele cigarro. Aquela menina cria que Deus podia libertar.
Nós estamos indo a Marília recentemente, vamos agora recentemente com uma equipe aqui que são os discipuladores, pastores, líderes de células, supervisores, estamos indo para lá. Eles vão ver uma coisa lá que eles nunca viram. Eu vi com os meus olhos, Martim, a última vez que eu estive lá em Marília, que eram crianças de 11, 12 anos dando testemunho para nós, pastores. Crianças que já multiplicaram a sua célula 3, 4, 5 vezes. Crianças que oram 1, 2, 3 horas por dia, cheias do Espírito Santo. Famílias inteiras de pai, mãe e avós sendo convertidos. Crianças da rua, crianças da escola sendo convertidas por crianças cheias do Espírito que estão profetizando. Eu pergunto para você, qual é a cidade, qual é a igreja, qual é a nação que não é transformada quando crianças são cheias do Espírito? Jesus está dizendo, eu vou fazer um movimento em rede nessa terra, e eu vou encher as crianças do meu Espírito, e elas serão usadas para a minha glória. Mas olha comigo lá o texto, lá no versículo 17 ele diz, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. Galera jovem, deixa eu dizer para você, Deus quer te dar visões espirituais, Deus quer te dar uma revelação para a sua vida. Vocês jovens estão no momento de decisão do que vai ser o futuro de vocês. Ouça o que eu vou dizer aqui em nome de Jesus, jovens. Não busquem sonhos que vão trazer dinheiro para você, não. Busque sonhos da parte de Deus, que o resultado é que sua vida será abençoada e você abençoará essa nação através dos sonhos que Deus vai te dar. Meu querido, eu quero que você prospere como jovem. Eu quero que você se torne um empresário bem-sucedido, um advogado, o que Deus quiser para a sua vida. Mas deixa eu dizer para você, querido, não é para você juntar tesouro nessa terra, é para que você levante o nome de Jesus e através dessa unção, dessa visão, dessa revelação que Deus vai te dar, jovem, você ser usado para espalhar o evangelho de Deus nessa terra. Me lembro de um juiz, um jovem juiz que focado na missão se tornou um jovem juiz, e a cidade inteira foi abençoada, porque aquele juiz passou a agir de uma maneira justa sobre aquela cidade. Jovens, que Deus dê sonhos para vocês grandes, mas que eles estejam linkados não com levantar o seu império, mas em levantar o reino de Jesus nessa terra. O que mais? Crianças vão profetizar, jovens terão sonhos. Aí você está dizendo, mas eu já estou meio velhinho, eu já estou passando, pastor. Não, deixa eu dizer para você, ele vai dizer a vocês, velhos, eu vou derramar do meu espírito, e vocês vão receber visão. Ou melhor, os jovens visão, e os velhos sonhos. Sabe por quê? Porque os velhos, eles deixam de sonhar. Quando vai chegando a velhice, eles vão achando que eles têm que esperar a sua morte. Velhos e velhas, carinhosamente, eu quero referir velhos e velhas presentes aqui, senhores e senhoras mais maduros, você está vivo, você está viva, porque Deus tem sonhos para a sua vida nessa terra ainda, para ser usado cheio do Espírito Santo, para aconselhar os mais jovens, para abençoar a vida de pessoas, queridos. Ah, pastor, eu estou meio fraquinho, já estou meio que entregando os pontos. Eu sempre lembro da mãe do pastor Po Yang-Shu, da Coreia. Ela, já muito idosa, doente, com mais de 90 anos de idade, aquela mulher começa a dizer, Deus, eu preciso de sonhos, porque a tua palavra diz que o Senhor daria sonho para os velhos, Pai. Eu estou aqui vivo ainda, o Senhor tem uma missão para mim, e Deus então dá para ela o sonho de, ó, você não pode mais andar, você não pode mais se deslocar, mas você pode pegar o seu telefone e ligar para as pessoas que estão doentes, orar por elas, pelos novos convertidos, você pode ministrar através do telefone, e aquilo passou a ser o novo sonho daquela senhora. Meu querido, Deus vai dar sonhos. Então não fica ninguém de fora aí, né? Mas aí tem aqueles que pensam assim, ah, pastor, mas eu não sei nem falar muito bem, eu sou isso, eu sou aquilo e tal, tal. E aí o Senhor chega numa classe social, presta atenção, numa classe social dentro lá do povo de Israel, que eram os escravos.
E ele vai dizer aos vossos servos e às vossas servas. Sabe por quê? Porque ele queria agora nivelar no poder do Espírito Santo todo mundo e dizer, não importa se é senhor ou se é escravo, eu vou derramar do meu Espírito sobre os servos e sobre as servas, e eles vão abrir a boca e eles vão profetizar. Você lembra daquela menina na casa de Naamã? Lembra aquela menina que servia na casa de Naamã? Ela era uma escrava que recebeu a unção do Senhor para profetizar sobre a vida de Naamã. Meu querido, deixa eu falar, o reino de Deus não tem classe social. No reino de Deus, Deus nivela todo mundo. Todos somos servos do Senhor Cristo Jesus. Então, se você diz assim, mas eu não sei falar bem, eu não tenho curso, eu sou uma empregada doméstica, eu sou isso, minha querida, Deus vai encher você. E você lá dentro da casa do seu patrão, lá dentro da casa que você trabalha, lá dentro da empresa que você trabalha como servente, como cozinheiro, seja o que for, você vai ser cheio do Espírito para abençoar o seu chefe e a sua chefe. Você crê? Queridos, é um movimento. E aí, queridos, quando você olha para isso, o que acontece? Pedro explica, 3.000 se convertem. Em Atos capítulo 3 tem a cura de um coxo, um paralítico na porta do templo. Todo mundo entra numa crise, numa confusão. O que está acontecendo? De novo vem um discurso. Você vai ver de novo 5.000 pessoas se unem à igreja. É um movimento em rede do reino de Deus crescendo. Depois no capítulo 5, Ananias e Safira, quando vê a igreja distribuindo, vendendo as casas, repartindo uns com os outros, com os necessitados, eles vendem algo, mas eles mentem ao Espírito Santo, vem uma disciplina do Espírito, os dois são mortos na presença de todo mundo, porque estão mentindo ao Espírito Santo de Deus, e depois daquele evento, mais pessoas se convertem por temor a Deus. Depois no capítulo 6, vem a primeira crise da igreja primitiva. As mulheres gregas, elas estão abandonadas, as viúvas. Então começa-se a perceber que elas precisam de um cuidado. No capítulo 6 de Atos, são escolhidos homens cheios do Espírito Santo, cheios de coragem, cheios de sabedoria, que agora vão ministrar sobre essas viúvas para que os apóstolos pudessem se dedicar à oração e ao estudo da palavra. E queridos, é exatamente no capítulo 6 que Filipe, do capítulo 8, Filipe, ele é escolhido, ele é levantado no meio da comunidade, mas Filipe não se torna apenas um diácono, ele se torna um verdadeiro homem cheio do Espírito Santo, que vai espalhar o Evangelho. Finalmente eu chego com você no capítulo 8 de Atos. Deixa então eu te levar à pergunta da noite. Esse texto de Atos 8 trata da continuidade então do plano de Deus de abençoar Jerusalém, Judeia, Samaria e confins. Agora, amados, a minha pergunta para você é a seguinte: a obra de Deus é iniciada pelos apóstolos em Jerusalém, mas ela precisa avançar por um tipo de discípulos. E eu queria, olhando para Filipe e para o capítulo 6, dizer que o tipo de discípulos que Deus vai usar para revolucionar o mundo são discípulos cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo, querido. Não é gente que frequenta a igreja no domingo, não, viu? É discípulo cheio do Espírito Santo. Então eu quero te ajudar a olhar para esse texto e inspirar você a buscar essa vida. Deus decide cumprir o propósito de mudar a realidade espiritual de Samaria através de homens como Filipe. Pergunto: que tipo de discípulos podem somar esforços, cooperar com Deus para a expansão do Evangelho em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil e mundo? Que tipo de discípulos Deus quer usar para mudar a realidade da nossa cidade de Porto Alegre e do nosso estado? Em primeiro lugar, discípulos que se movem, ou melhor, que movem-se pela consciência da necessidade dos que estão sem Cristo, dos que estão perdidos. Quando você olha o capítulo 8 que nós lemos, você vai ver que no meio daquela perseguição, Filipe se dirige, ouça bem, não teve nenhuma ordem do Espírito Santo para Filipe e para Samaria, não teve nenhum anjo chegando para Filipe dizendo: Filipe, vai para Samaria, não teve nada disso. Ele tinha uma consciência de que Deus queria espalhar o Evangelho, e agora ele se propõe e vai para uma cidade chamada Samaria. O movimento que Deus vai fazer para salvar esta cidade, querido, sabe qual é? É através de homens cheios do Espírito Santo, de mulheres cheias do Espírito Santo, que vão se mover nessa cidade, pela consciência de que as pessoas estão perdidas sem Cristo Jesus. Deixa eu perguntar para você, como é que você tem andado em Porto Alegre? Sabe qual é a oração que você podia fazer hoje à noite?
podia fazer assim, ó: Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu veja as necessidades da cidade. Que tal orar assim? Está disposto? Está disposto, querido? Deus vai abrir os teus olhos. Lembra que Jesus, a Bíblia diz que Jesus, quando ele descia do barco, ele olhava para as multidões e ele sentia o quê? Você lembra que a Bíblia diz? Compaixão delas. Compaixão, meu amado, o primeiro mover de Deus através de nós é através do que nós vamos enxergar com os olhos do Espírito de necessidade nessa cidade. E Deus vai começar a usar você, a minha vida, com coragem e sabedoria, para que possamos ser instrumentos de salvação. A sua consciência da missão, querido, deve levar você direto para a cidade de Samaria, direto para Porto Alegre, para que você seja um instrumento de Deus. E quando Filipe chega ali, eu gosto porque olha o versículo 7, ou melhor, olha o versículo 5, diz que descendo a cidade de Samaria, Filipe passou a pregar-lhes a Cristo. Meu amado, nós vamos ver Deus mudando essa cidade quando nós abrirmos os nossos lábios cheios do Espírito Santo e pregarmos a Cristo. Por favor, não é pregar sobre uma religião, amado. Não é pregar sobre a Igreja Batista de Monte Serra. Meu querido, não fala da Igreja Batista de Monte Serra, não. Fale de Jesus. Fale de Jesus, porque ninguém aqui quer tornar conhecido o nome da Igreja Batista de Monte Serra. Nós queremos levantar o nome do único que é digno, que é Jesus, amado. Jesus, abre a boca. Deixa eu dizer, cheio do Espírito. Agora observa o que acontece no versículo 7, no versículo 6. À medida que ele começou a falar de Cristo, unânimes as multidões escutavam atentamente as coisas que Filipe dizia. Meu amado, aqui é uma lição tremenda. Toda vez que nós andamos cheios do Espírito Santo e nós vamos abrir a boca para falar de Cristo, sabe o que acontece? As pessoas desejam, elas passam a desejar ardentemente ouvir sobre essas verdades que você tem para dizer sobre Cristo. É incrível. Sabe por quê? Porque a palavra ela sai como um fogo dos nossos lábios. Ela queima o coração do ouvinte. Ela arde. É como se ela começasse a incendiar. Lembra de Jesus no caminho de Emaús com os discípulos, quando começam a conversar com ele? O que acontece? Jesus, cheio do Espírito Santo, diz a Bíblia que à medida que ele conversa com aqueles homens, o coração deles ardia. Meu amado, cheios do Espírito Santo, nós vamos nos mover pela compaixão, pela necessidade daqueles que estão aqui. Abra a sua boca e fale de Cristo. Fale do que Cristo está fazendo na sua vida. Fale do que Jesus faz por você. Faz do que Ele tem transformado. Quantos aqui, sinceramente, podem dizer: Jesus transformou e continua transformando a minha vida? Levanta a mão aqui. Meu amado, abre a sua boca e proclama Cristo, o que Ele fez e está fazendo na sua vida, em nome de Jesus. Você não precisa de teologia para falar de Jesus. Você precisa das suas histórias, do que Jesus tem feito em você. Entendeu? Fala, abre a boca. E as pessoas vão ficar assim. O seu chefe lá no seu trabalho vai falar assim: você pode falar para mim um pouquinho disso aí? O seu empregado vai falar assim: chefe, fala um pouquinho sobre a tua vida e esse negócio. Elas querem ouvir. Porque Cristo traz vida. Cristo traz esperança, amado. Para aqueles que estão querendo se matar, para aqueles que estão querendo destruir família ou acabar com tudo, Cristo traz esperança. Olha o texto, observa que isso é o que acontece lá em Samaria. Olha o versículo 7. À medida que Filipe falava e eles escutavam, eles viam os sinais que Filipe realizava. Os espíritos imundos saíam de muitos possessos, gritando muito, e vários paralíticos e aleijados foram curados. E houve grande alegria naquela cidade, querido. Meu amado, o resultado é esse: sinais, espíritos imundos são expulsos, paralíticos e aleijados são curados. E aí o texto vai falar de um mago chamado Simão, querido, que, como já comentei, era o cara mais influente daquela cidade. Deixa eu contar uma coisa extraordinária desse texto para mim e para você. Estava estudando sobre isso, eu e Martinha, ouvindo o comentário do doutor
lembra o nome dele, Martinha? Vimos juntos. E conversando, lendo um material, estudando sobre isso. E o Saião, Luiz Saião. E ele falou o seguinte: sabe por que aquele povo de Samaria estava atrás daquele mago há anos e anos e anos e anos e anos? Você sabe por quê? Porque eles tinham uma necessidade, uma sede. Só que Cristo não havia chegado naquela cidade ainda. Deixa eu dizer uma coisa para você, presta bem atenção no que eu vou lhe dizer. Quando você e eu, cheios do Espírito Santo, como Filipe, descermos para Samaria, e Samaria pode ser a casa de um vizinho, Samaria pode ser o meu patrão, pode ser uma sala, e eu descer lá, e eu manifestar a vida de Deus lá, sabe o que vai acontecer? O poder presente naquele lugar vai se submeter ao poder do Espírito Santo. Você crê nisso? Você entende o que Deus está falando conosco aqui? Até quando, a pergunta é essa, até quando o povo de Samaria buscou aquele mago? Até quando? Até o dia que o poder do Deus vivo chegou na cidade de Samaria. Eu vou responder a pergunta do início. Sabe por que que o povo da nossa cidade continua buscando terreiros de umbanda, orixás, exus, fazendo pactos de sangue? Sabe por quê? Porque nós que temos o poder presente em nós, pela misericórdia de Deus, estamos calados com esse poder e não estamos abrindo a boca para dizer para eles: meu querido, não é isso aí, o poder que você está buscando, ele tem um nome, ele é uma pessoa, ele transformou minha vida, ele tem mudado a minha história, é o nome de Jesus, é a pessoa de Jesus. Igreja, vamos nos levantar, igreja, vamos dizer para esse povo desta cidade que amamos, que nós amamos, queridos, e que nós não podemos permitir que os seus casamentos, suas vidas sejam destruídas por um falso poder que entrega algo e tira muito mais coisa, porque é assim que o diabo faz. Ele faz uma cura aqui, pastor, o diabo cura, ele cura, do jeito que ele cura, ele manda uma enfermidade maior depois, ele torna escravo você, ele mente, ele usurpa. É assim que o diabo trabalha, com cara de bondade, ele vai destruindo e aprisionando a sua vida. Você faz um trabalho espiritual, do jeito que você faz o trabalho, ele te escraviza com dinheiro, você tem que pagar, você vai sendo sugado pelo diabo. Mas Deus não é assim não. Deixa eu dizer para você o que ele fez por você. Você quer saber? Ele pagou o preço. Ele não pediu nada de você, ele, ao contrário disso, ele pegou o seu único filho, o que ele tinha de mais valioso, e ele mandou para a cruz, para que através do sacrifício de Cristo e do sangue de Jesus, eu e você pudéssemos ser perdoados. E sabe o que ele cobra de você? Nada, é de graça. É de graça. Amado, é tão impactante a presença do Espírito Santo naquela cidade de Samaria, tão impactante que a Bíblia diz que todos ficam impressionados, inclusive o mago disse: eu quero receber esta mensagem, eu aceito esta mensagem. Ele se impressiona. O texto não diz se esse cara se converteu mesmo ou não, porque depois a gente vai ver ele querendo comprar o dinheiro, e Pedro comprar o dom com dinheiro, e Pedro repreendendo e tal, e ele clamando para que não recebesse aquela palavra dura de Pedro, que Deus tivesse misericórdia dele. Eu não sei, mas a verdade, querido, é que quando o poder de Jesus chega em Samaria, aquele falso poder, até então tido como grande poder, e o grande Deus se submete ao poder de Jesus Cristo. Meu amado, deixa eu pedir uma coisa para você. Sabe quem habita em você? Esse mesmo poder, o poder do Espírito Santo. Eu quero te pedir, amado, saia daqui hoje à noite para entender que nenhum outro poder, nenhum outro falso Deus, Espírito, se compara ao poder do Deus Criador dos céus e da terra, meu amado. Então você chega lá, por favor, no seu querido irmão, vizinha, e diz para ele, sem julgá-lo, porque ele está buscando com sede. Se diga para ele: eu quero te apresentar o poder que pode realmente mudar a tua vida. E fala o que Jesus tem feito com você. Fala, é o que eu tenho feito para esse cara aqui que está aqui na minha frente. Não foi isso que eu fiz essa semana contigo? Eu contei para ele a minha vida podre, quem eu era,
de onde Deus me tirou, da minha miséria, e como Ele transformou a minha vida. Eu disse para ele: Deus vai te fazer um homem de Deus. O que Ele fez na minha, Ele vai fazer na vida sua, se você quiser. Você está entendendo, querido? Abre a boca, compartilha. Movido pela necessidade, pela consciência de que as pessoas estão perdidas. Em segundo lugar, olha comigo, vai lá. Discípulos que movem como rede uma cidade, transformam, são discípulos movidos pela direção clara do Espírito Santo. Quando ele ainda está lá em Samaria, o Espírito chega para ele e fala assim, um anjo, era Deus falando: agora você sai daqui e desce para a região sul de Gaza, a região que está deserta. O texto diz o quê? O que Filipe fez? Ele levantou e foi. Quando ele vai na região que está deserta, ele encontra-se com uma carruagem, e agora o Espírito fala: emparelha, vai até a carruagem, chegue próximo. O que a Bíblia diz que Filipe fez? Ele foi. Ele foi. E quando ele chega ao lado da carruagem, ele ouve um homem lendo a Bíblia, um trecho das Escrituras, melhor dizendo, uma parte de Isaías 53. E ele percebe. E ele diz para o homem: você está entendendo o que você está lendo? E o homem diz assim, o eunuco, né? Que era um alto funcionário lá da rainha de Candace, na Etiópia. Ele vai dizer o seguinte: como é que eu posso entender se não há quem eu explique? Olha o valor aqui do discipulado. O que ele começou a fazer? Começou a explicar. Então deixa eu te falar. E o homem pergunta: o profeta está falando dele mesmo ou de outra pessoa? E o texto diz que então ele começa a falar sobre Cristo. E ele anuncia Cristo para aquele homem, até que ele chega no lugar onde tem água, meu amado. E quando ele chega naquele lugar onde tem água, o homem pergunta para ele, porque provavelmente Filipe já tinha explicado tanta coisa, até do batismo. Aí ele fala assim: e aí, o que impede eu ser batizado? Nada, se tu crês, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Amém, queridos? Presta atenção agora no princípio aqui. Homens e mulheres, discípulos e discípulas, cheios do Espírito Santo, elas vão receber uma ordem, uma palavra, uma direção em momentos da vida, para serem instrumentos de bênção na vida de pessoas. E o que nós temos que fazer? Sermos movidos por aquela ordem, obedecer. É o que acontece com Filipe. Ouça o que eu vou lhe dizer: toda vez que você ouvir a voz do Espírito Santo, você pode se mover, porque do outro lado tem alguém esperando a bênção de Deus através da sua vida. Essa semana passada foi interessante, a Martinha me chega em casa, um dia me contando, em casa ela estava toda feliz da vida, e sentamos para tomar uma água, alguma coisa na nossa bancada lá. Licença para essa aguinha. E ela estava quase que voando, feliz da vida. Feliz da vida. Quando eu vejo a Martinha desse jeito, eu já sei que é o negócio dela com Deus aí, com o Espírito Santo, coisa que ela está vivendo. Aí ela falou: mozão, sabe o que aconteceu hoje? As duas discípulas dela, marcadas para irem lá em casa para o discipulado, tiveram um problema, não puderam ir. E aí ela, muito cansada, nossa vida está uma agitação demais. Ela foi para a cama para deitar, para descansar. Vou descansar um pouquinho. Aí o Espírito Santo fala para ela: não, filha, não vai descansar não. Vai falar um pouquinho com a tua vizinha lá, ela está precisando. Aí ela falou: Deus, é mesmo? Estou cansado, vai lá. E o Espírito falou para ela assim: eu já preparei tudo, pode ir lá que já está tudo preparado. Aí Martinha vai, se produz, levanta, vai lá na vizinha, toca na porta lá, e o marido atende, 8 e pouco da manhã, cedo. Aí o cara falou assim: ó, ela está dormindo e tal. Aí Martinha: mas Deus, o senhor não falou que estava tudo pronto? Como é que é isso? Aí o Martinha falou: quando é que eu posso voltar? Daqui a meia hora, não sei o quê. A Martinha volta. E aí fica ali na expectativa, em oração. Deus, o Senhor falou. Ela não esperou 30 minutos, esperou 20. O marido saiu e ela foi. Chegou lá, a mulher atende a Martinha lá na porta de casa, de camisola, né, com o neném querendo mamar, chorando, aquela coisa toda. A Martinha me conta: pior momento para eu aparecer. Eu falei: Deus, como é que o senhor disse que estava preparado? E a Martinha, na cara de pau, virou para a moça e falou assim: vem cá, posso entrar? Posso entrar? Aí ela: por favor, entra. Meu querido, mas presta atenção, é assim quando o Espírito Santo move a gente.
Aquela moça querida, nossa vizinha, ganhou o bebê há pouco tempo, um mês, e ela estava com dificuldade, ainda não tinha posto a menina para mamar, o bebê para mamar, estava em clamor, estava em crise. A Martinha chegou na hora da crise, na hora que aquela mulher estava ali tentando fazer o bebê, angustiada, porque o bebê não pegava, e o Espírito fala, vai lá Martinha, eu preparei tudo. E a Martinha, quando chegou lá, sabe o que aconteceu? A Martinha viu aquela situação, a Martinha mamou, botou a Laila Radassa para mamar por um bom tempo, né? 1 ano e pouco para cada uma. Então ela entende bem desse negócio de amamentação. Ela chegou na hora certa. Quando ela chegou e viu aquela agitação, falou para ela, te acalma. E a Martinha começou a falar com ela, olha, na hora que você acalmar bem, ele vai pegar. Fica tranquila, vamos orar aqui e tal. A mulher acalmou, sabe o que aconteceu? O bebê pegou. E quando o bebê pegou, a mulher se sentiu tão feliz. E aí a Martinha, queridos, olha como tudo está marcado por Deus. A Martinha olha para ela e diz assim, deixa eu te falar, eu estava lá em casa e Deus me mandou vir aqui para dizer para você que você precisa de Deus para ser mãe. E começou a falar para ela diretamente. Deus tinha preparado mesmo a oportunidade, que era a crise dela maternal, de não conseguir se sentir bem. E Deus chama, vai lá e diga para ela que eu quero que ela me conheça e que ela me busque para ser mãe. Ela precisa de mim para a maternidade, ela precisa de mim para ajudá-la. E a Martinha começou a ministrar no coração daquela menina. E a menina católica começou a lembrar do tempo que a mãe ia na catequese, era professora, e ela ia até os 14 anos, depois nunca mais foi e disse, Martinha, realmente eu preciso voltar para Deus. E aí, sabe como terminou essa história? Ela virando para Martinha e dizendo, será que você e o pastor podem nos ajudar na nossa caminhada? Nós tínhamos há muito tempo falado sobre um curso que nós íamos fazer com eles, e agora ela pediu de novo para a gente. É assim, querido. Discípulos cheios do Espírito Santo, quando ouvem uma voz, saem do seu comodismo para obedecer o Espírito, porque do outro lado tem alguém esperando ser abençoado através de nós. Amém, querido? Meu amado, isso é muito sério. Eu lembro em Londrina, quando nós estávamos lá numa viagem missionária, em Londrina, escuta bem o que aconteceu. Nós tínhamos saído de um culto, né, Marta? E nós estávamos numa esquina, porque nós ouvimos o batuque, um dos tambores de uma casa de Umbanda. E nós então, chamei a equipe e falei, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos ficar em todo o quarteirão desse batuque, era uma rua, lá na esquina de lá, na outra e aqui, e eu fiquei com a Martinha aqui, e nós falamos, nós vamos orar, e nós empunhamos as mãos na direção, e a nossa oração é a seguinte, que o espírito maligno, que os demônios não desçam hoje ali naquela casa de Umbanda e seja uma frustração. E nós começamos a orar por isso. Senhor, não deixe que pessoas entrem nesse lugar, não deixe, Senhor, que as pessoas sejam enganadas, Pai, não deixe. Daqui a pouco vem descendo um homem, eu não sei quanto tempo nós estávamos em oração ali, e o homem vai descendo naquela rua, na nossa direção, e o Espírito fala conosco, intercedam por ele, orem por ele. E nós começamos a estender as mãos na direção daquele homem, e aquele homem vem, quando ele vem, ele vai indo como se fosse entrar naquela casa de religião, de Umbanda. E o Senhor começou a falar, orem por ele, para que surja uma parede na frente daquela casa, e aquele homem não consiga entrar. Meu querido, deixa eu dizer, por 3 vezes aquele homem fez esse movimento. Ele chegou até a hora da porta, é como se tivesse uma parede, e ele voltava. E nós orando, estendendo as mãos, e ele vinha entrar, tentava entrar e não entrava 3 vezes. Quando chegou a 3ª vez, o Espírito Santo, vá lá. Ele veio, sentou no meio fio, nós nos agachamos e começamos a conversar com aquele homem. Aquele homem estava em desespero de vida. E sabe o que ele começa a contar para mim e para Marta? Que ele estava em casa, e ele ouviu uma voz dizendo, no desespero dele de querer se matar, de acabar com a vida dele, está ouvindo os tambores? Vai ouvindo o som dos tambores que eu tenho para você lá a resposta. Demônios falando com aquele homem. E o homem então sai de casa ao som dos tambores, até chegar naquela rua. E por isso eu entendi com a Marta, porque que o Espírito falou, ore por aquele homem, ore por ele. Porque ali estava se travando uma guerra espiritual, meu amado. Era uma guerra, Deus querendo libertar e transformar a vida daquele homem, e o diabo querendo destruir de vez a vida dele. E sabe o que acontece? Nós ouvimos a vida daquele homem e falamos, nós queremos ir lá na sua casa. Ele nos levou à casa dele, que era um barraco simples, imundo, sujo. E quando nós entramos na casa daquele homem, era na entrada, porque era uma meia água, tinha logo uma pia, uma bancada de pia. E sabe o que tinha ali?
vários, incontáveis toquinhos de cigarro. E eu perguntei para ele, o que é isso aqui? Ele falou, foram os espíritos, os demônios que pediram para eu acender para eles fumarem. E naquele dia, aquele homem foi liberto pelo sangue de Cristo Jesus, querido, para a glória de Deus. Meu amado, sabe até quando um poder domina a vida de alguém que não é o poder de Deus? Até que o poder de Cristo Jesus chegue naquela vida. E Jesus quer fazer isso através de você, discípulo, através de mim, por uma vida cheia do Espírito Santo. Você quer isso? Deus pode usar você? Eu vou para o terceiro e última coisa que Deus faz. Deus transforma cidades, nações. Deus transforma famílias, através de homens que se movem pela necessidade daqueles que estão perdidos, que se movem pela ordem do Espírito. Mas em último lugar, olha lá comigo, homens e mulheres que transformam o mundo, movem-se pela condução sobrenatural do Espírito Santo. Ouça, movem-se pela ação sobrenatural do Espírito. Como é que é isso? Vai comigo para o final do capítulo 8. Olha só o que acontece. Versículo 37 do capítulo 8 diz: é permitido se crês de todo o coração. E ele respondeu, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então ele mandou parar a carruagem, desceram ambos a água, tanto Filipe quanto Eunuco, e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito Santo, presta bem atenção nisso, arrebatou Filipe. O eunuco não mais o viu e alegre seguiu o caminho, mas Filipe achou-se em Azoto e viajando evangelizava todas as cidades até que chegou a Cesareia. Olha para mim aqui, que coisa mais linda. Quando Filipe batiza o eunuco sai da água, sabe o que acontece? E agora sou eu que estou dizendo, tá? A Bíblia não diz isso. Eu imagino que o eunuco deve ter falado, deixa eu dar um abraço agora nesse homem. Porque a Bíblia diz que na hora que ele sai da água, ele não vê mais Filipe. Filipe é arrebatado, transposto. Pastor, explica isso cientificamente, quimicamente, fisicamente. Não sei explicar para você. Um dia Deus vai explicar para nós o que ele fez com Filipe naquele dia. Mas a Bíblia diz assim, olha o que a Bíblia diz, que quando o homem sai da água, Filipe é arrebatado e Filipe aparece em Azoto. Cara, que coisa linda, hein? Agora deixa eu perguntar para você, que tipo de pessoas Deus pode pegar sem pedir qualquer autorização de um lugar no deserto e levar para uma outra cidade sem perguntar nada? Sabe que tipo de homens são esses, mulheres? Homens e mulheres cheios do Espírito. Eles são movimentados de forma sobrenatural na terra. Você está ali, quando menos vê, você está dentro da casa de alguém, quando você menos vê, você está lá no outro lugar, quando você menos vê, Deus está te usando. E a Bíblia diz que quando ele chegou naquela região, o que ele falou? Ele começou a evangelizar todas as cidades vizinhas, até chegar em Cesareia. Agora vai para mim, comigo, lá para o capítulo 21 de Atos, porque lá no capítulo 21 de Atos, aparece Filipe de novo. E agora Paulo chega e encontra Filipe em Cesareia, exatamente onde ele havia ido como último lugar dele. Olha o versículo 7, concluída a nossa viagem de Tiro, chegando a Ptolemaida, e depois de cumprimentar os irmãos, passamos um dia com eles, partindo no dia seguinte, fomos para Cesareia. Ali entramos e ficamos na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7. E ele tinha, olha só que lindo, ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Eu fico pensando, a vida desse homem era tão cheia do Espírito Santo que começou na casa dele um milagre. 4 filhas profetizas para a glória de Deus. E Cesareia cheia de gente para a glória do Senhor. Eu quero terminar da seguinte maneira hoje. Discípulos cheios do Espírito Santo, ouça bem. Eu não acredito que a nossa força e capacidade de abençoar essa cidade, ela está relacionada a qualquer estratégia humana. Tudo que nós estamos vivendo aqui de forma, de rede, isso é estrutura. Mas, amados, o mais importante é colocar sobre um alicerce que é a obra do Espírito Santo para que possa dar certo.
É só assim que tomará efeito de arrastar verdadeiros cardumes de homens e mulheres que se transformarão em cheios do Espírito. Eu espero, ouça o que eu vou dizer, eu espero isso pela fé todos os meus dias. É a nossa oração diante do Senhor, pela fé. Essa cidade de Porto Alegre, cheia do Espírito Santo, gente, cheia do Espírito Santo. E Ele vai fazer isso através de nós, amém? No meu carro onde eu paro, eu e Martinha, a gente tem uma decisão de abrir a nossa boca para quem quer que seja. Vendeu na padaria, seja ali, olhar para ele e falar: cara, Deus abençoe a tua vida, Jesus ama você. É simples. É simples. Até na gasolina do meu carro, naquele negócio, eu botei o adesivo lá: eu pertenço a Cristo, para o cara que vai encher a bomba o meu carro perguntar para mim o que é aquilo lá. E eu falo: é Jesus aí, cara, eu pertenço a Ele e tal. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa cidade vai ser cheia da glória de Deus, nossos lares, nossas casas, como verdadeiros lugares de adoração, onde o poder de Deus vai se manifestar e onde pessoas vão buscar a Cristo acima de qualquer outro poder, e vão se dobrar diante do poder desse Espírito, e vão se surpreender com esse Espírito, quando homens e mulheres simples como nós dissermos assim: Senhor, eu quero ter uma vida cheia do Espírito, eu quero te buscar. A grande pergunta é: o que faz um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo? Deixa eu dizer para você, sabe qual é a resposta mais básica? Orar muito, ler a Bíblia muito, frequentar os cultos. Essas são as respostas mais básicas. Mas hoje eu quero quebrar isso aqui em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque nossas igrejas estão cheias de pessoas que oram, que leem a Bíblia, que vão a cultos. Deixa eu falar o que torna um homem de Deus e uma mulher cheia do Espírito Santo: orar muito, amém, ore mais. Ler a Bíblia, amém, leia sim, porque você precisa conhecer Deus pela palavra. Mas homens e mulheres cheios do Espírito Santo são homens e mulheres que decidem obedecer ao Espírito Santo quando Ele nos manda. Querido, cada vez que Deus falar com você, faça isso, faça. Sabe o que vai acontecer? Deus vai encher mais um pouco da sua vida com a presença dEle. É como se partes da sua vida pudessem estar fora do controle de Deus, mas à medida que você obedece, Deus começa a reinar aqui, reinar ali, e você vai sendo de fato uma pessoa cheia do Espírito. Por quê? Porque ser cheio do Espírito Santo é ser controlado e dirigido por Ele. É isso que Deus tem para nós. Você quer isso? Eu termino com uma frase. Quando eu cheguei aqui nesta igreja, eu tinha 29 anos. Eu estou com 43 agora. Martinha tinha 22, está com 37. Nós éramos meninos. A propósito, obrigado pelo amor de vocês orarem por nós por todos esses anos. A gente está devagarinho aprendendo, crescendo com Deus. Mas numa dessas minhas buscas por aprender, eu fui visitar uma senhora de 80 anos, vó Luísa. Ela já partiu, já está com o Papai do Céu. E eu disse para ela assim: vó Luísa, o que a senhora pode dizer para um jovem pastor como eu? Eu queria aprender com a senhora. E sabe o que aquela mulher disse para mim? Eu nunca mais esqueci. Eu estava fazendo meu doutorado naquele tempo, em administração e liderança eclesiástica, quando aquela mulher olhou para mim e disse: pastor, você está estudando, você é um jovem cheio de gás, de energia, é lindo ver você crescendo, continue crescendo, pastor, estude mesmo, busque, vá e tal. Mas ela só estava passando mel no chicote, porque finalmente veio a palavra que interessava mesmo. Ela disse assim: mas pastor Técio, cresça por fora, sem diminuir por dentro. Sabe qual é o grande perigo, pastor Técio? É que o seu conhecimento e tudo que você está buscando e estudando encha tanto você, que você vai diminuindo por dentro no espaço para o Espírito Santo. Eu nunca mais esqueci aquela palavra, Guinter. Cresce por fora, sem diminuir por dentro. Porque o Espírito precisa de espaço, pastor, na sua vida para realizar os milagres, as obras que Ele quer realizar. Meu amado, eu quero muito, de todo o meu coração, que todos vocês cresçam muito, muito por fora, mas que o crescimento de vocês por fora não diminua por dentro, não diminua o espaço do Espírito Santo na vida de vocês, porque sem Ele, amado, nós não somos nada. Nada.
não seremos bons pais, bons maridos, bons profissionais, bons esposos, bons filhos, bons profissionais. Meu amado, por favor, se eu posso transferir algo nessa noite para você que eu recebi de uma senhora de 80 anos que orava pela nossa vida até o último dia da vida dela, cresça por fora, sem diminuir por dentro. Eu pergunto, uma rede de discípulos cheios do Espírito Santo, quem quer fazer parte disso, levanta a mão. Glória a Deus, homens e mulheres. Eu tenho uma pergunta esta noite, simples. Eu tenho 2 desafios. O primeiro, eu quero orar hoje por pessoas que sinceramente erradas estavam buscando um outro poder para a sua vida. Você veio aqui hoje, não é por acaso que você está aqui, foi para que você pudesse ver que quando Jesus chega em qualquer lugar, como chegou em Samaria, nenhum outro poder se sobrepõe ao poder do Espírito Santo. O que você tem buscado na sua vida em tantos lugares, talvez até aqui, eu quero dizer, a Igreja Batista não tem poder para transformar você, mas eu quero dizer para você que Jesus, o Filho de Deus, Ele está aqui nesse lugar, e Ele é o poder que está presente para mudar a sua história esta noite, a sua história, mudar o seu futuro, mudar os rumos que você tomou. Eu queria que a igreja estivesse orando nesse momento, e eu tenho uma pergunta simples: quantas pessoas estão aqui hoje e querem receber a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Só faz um sinal com a mão assim, levanta a mão, simplesmente levanta. Amém, amém, pode levantar, querido. Amém, Alexandre, glória a Deus. Quem mais? Amém, louvado seja o Senhor. Quem mais? Glória a Deus, queridos. Louvado, glória a Deus, glória a Deus. Vocês me dão o privilégio de orar com vocês. Vocês podem sair do lugar onde estão e virem aqui à frente. Eu quero orar com vocês, eu quero apertar a mão de vocês. Eu quero, em nome de Jesus, sai do seu lugar sem vergonha. Vamos ficar em pé todo mundo, vamos ficar em pé. Você então sai do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar com você, eu quero abençoar. Alexandre, glória a Deus. Pode vir, queridos. Glória a Deus. Oh, aleluia. Eu sou analfabeto na linguagem de sinais, mas o Senhor está vendo e está ouvindo o coração deles, que é mais importante. Vocês que levantaram as mãos, por favor, podem vir aqui. Eu quero orar com vocês. Eu quero orar com vocês. Pode sair daí sem vergonha nenhuma. O meu segundo desafio, sabe para quem é? É para você que quer sair daqui hoje comprometido nesse estilo de vida cheio do Espírito Santo. Amados, nós vamos revolucionar essa cidade para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Você quer isso? Então, meu amado, eu quero pedir, sai do seu lugar enquanto nós vamos cantar essa música. Vamos adorar com essa canção. Se o Espírito falou com você, começa a sair do seu lugar e vir aqui para frente. Um avivamento é a nossa oração, Senhor. Senhor Deus, nós reconhecemos humildemente, Senhor, que onde 2 ou 3 estão reunidos no Teu nome, ali Tu estás, Senhor. E nós sabemos que Tu estás aqui neste lugar pela revelação da Tua palavra. Mas Deus, o que nós queremos agora neste momento é suplicar ao Senhor uma manifestação sobrenatural sobre a vida de cada um desses homens e mulheres aqui. Pai, eu quero começar orando por aqueles que, como o Alexandre aqui, estão dizendo: Jesus, eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida. Levanta a sua mão, você que fez essa decisão, fica com a sua mão levantada, bem alta. Você que fez essa decisão, levanta a sua mão. Pai, toma com a Tua mão poderosa a vida desses que estão agora dizendo: Jesus, eu quero fazer de Ti o Senhor e Salvador da minha vida. Que o poder do Espírito Santo agora, Senhor, se manifeste sobre estas vidas, e que elas recebam, ó Deus, a vida do próprio Deus, e que todo poder, Senhor, que está reinando e governando sobre essas vidas, pelo engano, pela mentira, Senhor, que hoje seja quebrado e desfeito, e que apenas o sangue de Jesus, o poder da vida de Jesus, do Espírito Santo,
possa reinar, possa estabelecer sobre a vida deles. Pai, começa a mudança, começa os milagres, como o Senhor fez em Samaria, faz sobre a vida desses amados. Pai, a partir de hoje, traz alegria às suas vidas, traz a plenitude da alegria às suas casas, aos seus lares. Restaura a vida, restaura a família, restaura a dignidade, restaura o Espírito Santo. Mas nós oramos por esta igreja que está aqui, dizendo: Senhor, nós queremos andar na dimensão que Filipe andou, cheios do Espírito. Queremos ser movimentados nessa cidade, Senhor, pela necessidade, pelo desejo que temos de ver homens e mulheres dessa cidade apaixonados, transformados, amando a Jesus, sendo mudados como nós estamos sendo mudados pelo poder de Jesus. Pai, queremos andar nesta cidade movidos pela ordem do Teu Espírito, obedecer, Pai. Quando o Senhor falar, vai, levantar e ir, porque lá há alguém esperando a Tua bênção, Senhor. Usa-nos, Senhor. Eu rogo, usa esses homens e mulheres, usa as nossas células, Senhor, usa os discipulados, usa esses discípulos, Pai, em cada canto dessa cidade, cheios do poder do Teu Espírito, para abrir os seus lábios, proclamar quem é Jesus, o que o Senhor tem feito, e que vidas sejam salvas nessa cidade. Pai, por último eu quero pedir uma coisa, eu quero me incluir nisso, Pai. Eu quero pedir que o Senhor nos movimente de uma maneira sobrenatural nessa cidade. Porque discípulos cheios do Espírito Santo, o Senhor não precisa nem pedir autorização. De repente nós estamos em Samaria, vamos para o deserto, do deserto o Senhor nos leva direto para Azoto, para as regiões vizinhas, para Cesareia. O Senhor nos movimenta como, ó Deus, verdadeiros homens e mulheres que amam, que, ó Deus, que abençoam, que são cheios da Tua vida nessa terra. Faz isso conosco para a Tua glória, Pai. Nós queremos ser as Tuas mãos, nós queremos ser os Teus pés, nós queremos ser, Pai, o Teu coração nesta cidade, em nome de Jesus, amém.